começar aqui a nossa palestra em filosofia clínica. O livro está quase pronto, tá bem? Estamos no capítulo 5º e são 6 capítulos. Eu pensei que ia dar para terminar, mas não deu para terminar ainda. Na semana que vem estará em mãos esse livro. Eu estava comentando com a professora Rosa que ele está um livro muito gostoso de ler. Ele é muito desafiador e ele é muito prático também. Por quê? Porque a filosofia clínica ela é voltada para a prática comportamental, a prática intelectual. É bem prático mesmo, tá bem? Então o que a gente coloca aqui através do Instituto Sérgio de Educação Formal? Esse faz parte do nosso projeto chamado Conhecimento de Fronteira, tá bem? Conhecimento, você chega na fronteira e ali você recebe conhecimento e também transmite conhecimento. Nós estamos aqui no seminário de filosofia clínica e a primeira parte do nosso seminário é chamado de Quem é Você? Nós partimos do pressuposto de que não tem como você vencer os seus desafios, seus traumas, seus dramas, os seus próprios dilemas, se você não conhece nem a si mesmo. Esse é o ponto de partida da própria filosofia. Sócrates ele dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo, porque conhecendo quem você é, fica mais fácil. Agora, se você não sabe nem quem você é, o mínimo de você, as frustrações elas vão ser sempre recorrentes. Sempre eu tenho uma frustração. Por que eu estou frustrado? Se você soubesse que você é dessa maneira e não da outra, talvez você não tivesse entrado por um determinado projeto, não é? Um sonho impossível. Era um sonho impossível, investiu no sonho impossível e o sonho impossível não se concretizou. Por quê? Porque não era para você. É o sonho de uma outra pessoa. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente está investindo no sonho de terceiros. E os nossos? Fica para depois. E o depois é eterno, né? Sabe que o depois é eterno. Depois nunca chega. Depois de amanhã nunca chega. Como que não chega? Depois de amanhã eu já sei que é sábado. Pois então, quando chegar sábado não chama-se depois da manhã, chama-se sábado. O depois da manhã é eterno. Então aquilo que você adia está adiado para sempre. A filosofia clínica vem justamente para colocar você na página. Qual que é a página? Hoje. E no cenário. Qual é o cenário? Esse daqui. E como que você entra no cenário? Como protagonista. Como assim protagonista? A cena é sua. A cena é sua, porque a vida é sua. O nome é seu, o RG é seu e a conta a pagar é sua também. Então, o maior drama que nós enfrentamos é estabelecermos quem nós somos, tá bem? É um drama. Até a gente formar a nossa identidade e falar, eu sou essa pessoa aqui, muitas águas passam debaixo dessa ponte. Muitas águas. Isso a gente já viu, tá bem? Segundo ponto. Durante toda a vida a gente entra em contato com o mundo lá fora, distante de nós e estranho a nós. Vou dar um exemplo para vocês refrescarem o que nós estudamos aqui na semana passada. A criança está dentro do útero da mãe, lugar quentinho e silencioso também, é quentinho dentro da barriga da mãe e silencioso. Não precisa abrir a boca para comer e nem precisa respirar, porque respira pelo cordão umbilical. Não tem cheiro, tá bem? Não sente cheiro. Não sente cheiro. O barulho é que nem diz o Chaves, né, de tripas trabalhando, quer dizer que não tem outro tipo de barulho. Aí de repente, contrações, o corpo da mãe está colocando a criança para fora. Está tão confortável, aí o corpo da mãe pega e emborca a criança, ela vira. Aí no que ela vira, passa pelo túnel do desespero. Luz, câmera e ação. Nunca tinha visto luz, agora viu luz. Aí o médico vai lá e presilha no cordão umbilical. Estava respirando pelo cordão umbilical, agora vai ter que respirar pelo pulmão. Quando respira pelo pulmão é igual bexiga, né? Ó, dilata. Quando dilata, dói. Doendo, o que faz a criança? Chora de dor. Aí começa a ouvir aqueles sons, né? Ai, que bonitinho, o cara de joelho, o cara do pai, o cara da mãe, né? Parece que a avó, abre os olhinhos que eu quero ver. E ela abre os olhos. Primeira vez que ela enxerga a luz, ouve o som e cheiro de hospital. Você já nasce com cheiro de hospital. Anestésicos e tudo mais. Quer dizer que é um desespero para a criança, por isso ela chora mesmo. Desesperada, apavorada. Que negócio é esse? Quero voltar. Dá para voltar? Não dá para voltar. É um mundo estranho.
Então eu começo a aprender com esse mundo lá fora, e nós estamos o tempo todo em contato com um mundo que não tem muito a ver com a gente. Não é muito aquilo que eu queria, sabe? Não é muito a minha praia, mas vou fazer o quê? Já estou por aqui. Então teve um filósofo chamado Heidegger que fala que a gente somos um ser no mundo. Você é um ser lançado no mundo. Jogaram você aqui, agora você vai ter que aprender a nadar. Então aprende a nadar, porque senão você morre afogado. Então é a vida inteira, tá? Sempre você está em um mundo diferente. Então, faculdade diferente, irmão diferente, gente diferente, o tempo todo. Chega a ser uma ameaça, bem? Aí o terceiro ponto, desde isso nós nos embatemos com a apropriação desse mundo. Já que eu estou aqui, então qual que é a minha parte no mundo? Quero saber. Eu estou por aqui. Ou será que eu vou ficar sempre sentando na cadeira do outro e assim o outro fica cutucando para ver se eu levanto logo, igual no metrô, né? No metrô tem aqueles, metrô e ônibus, né? Tem o banco reservado. Senta lá para você ver. Se você não sair, porque a senhora que tem o direito garantido por lei chegou, alguém vai te acordar e vai te levantar. Aí você fala, eu vou estar sempre assim, pagando pedágio? Ou será que tem uma parte para mim? Tem. Deixa o pai e a mãe, se une a sua mulher e faz a sua própria família. Aí ali você vai ter a sua própria casa e suas próprias contas. Tá bom assim? Tá? E o legal, você vai ganhar seu próprio patrão. Já que você não é patrão de ninguém, então tem alguém que é seu patrão. Então a gente procura se apropriar desse mundo e manter uma relação de sujeito e objeto. Sujeito sou eu e o objeto é aquela coisa que eu estou tomando conta. Mas isso vai nos angustiando, tá bem? Por que nos angustia? Porque nós coisificamos o mundo e tudo que nele está. Nós acabamos pensando que tudo é propriedade, que tudo é um objeto inanimado, e não é assim. Existem pessoas e as pessoas não são objetos. As pessoas são seres humanos com a sua própria alma, com a sua própria existência e que passam pelos dissabores igual você e eu. Então não dá para coisificar tudo, achar que tudo você pode ir lá e lutar que vai vir o seu nome. Não, tem coisa que não vai vir o seu nome. Não vai vir, mas nós aqui vamos trabalhar esse ponto, tá bem? Da gente ter uma relação mais amistosa. Qual que é a filosofia que nós temos aqui em filosofia clínica? Que você precisa fazer as pazes com a natureza, tá bem? Faça as pazes com o mundo em que você está vivendo. Ao invés de você ficar batendo em murro de faca, sabe? Que não sangra não, sangra sim. Não dói não, dói sim. Aqui é de ferro, é nada, é de carne e osso. Então, ao invés de você ficar batendo de frente, aprenda a fazer as pazes com a vida, as pazes com as pessoas, as pazes com o mundo. E se você não puder mudar o mundo, você vai mudar de mundo. Nós vamos explicar isso aqui para vocês. Teve até uma senhora que nos assistiu pela internet e ela quer o nosso material porque ela quer mudar de mundo. Como faz? Marte, não é Marte. É mais simples do que ir para Marte. Bem? Então mude de mundo. Até chegar lá ao mundo de mundo, vamos por aqui, ó. O problema da objetivação das relações está na alienação que sofremos em relação ao nosso eu e nos perdemos de nós mesmos. O pior de tudo para nós é que a gente vai viver nessa vida mais ou menos de coisificar as coisas e a gente vai se perdendo de nós mesmos. Então está aqui o meu amigo Bruno, que está bem próximo de mim, então vou utilizar ele como exemplo. A melhor coisa do mundo é quando ele está investindo num projeto dele. Mas se ele chega lá nos seus 45 anos de idade, aí ele faz um balanço e fala o seguinte: eu trabalhei tanto para os outros, eu vivi tanto para os outros, eu ganhei tantas coisas para os outros, mas eu mesmo me perdi dos meus objetivos quando eu tinha lá 16 anos de idade. E quando eu tinha 16 anos de idade, o que eu queria fazer, ou ser, ou conhecer, era isso, e agora eu estou aqui, totalmente alienado, tá? Alienado. Essa é a nossa frustração. A frustração é justamente porque eu gostaria e eu preciso ter alguns projetos meus, alguns sonhos meus. Eu tenho que ter o meu lugar de dormir na cama e pronto. Eu gosto, sabe? Mas não posso. Por que eu não posso? Quer saber por que eu não posso? O que me impede? Não, filho. Então, mas é verdade, meu filho. Ele toma o espaço do pai. E como o filho toma o espaço do pai, como que faz? Né? Vai dormir na sala? Vai dormir no berço do filho? Divide aquele espaço. Divide aquele espaço. Então, assim, esse é o drama aqui, ó. Ali meu garotão, olha. Meu garotão ali, ele dormiu muito tempo comigo na minha cama também, né? Então, esse é o Adriel.
e esse aí é o Freud, ele falou de uma síndrome também, que ele fala que é a síndrome do Édipo, também complexo de Édipo. Então, o complexo de Édipo é considerado uma doença ou uma patologia. Complexo de Édipo é aqueles ciúmes que o filho tem do pai com a mãe. Então, esse complexo de Édipo vai fazer com que o filho entre nesse espaço entre o pai e a mãe e dispute a atenção. Aí o Freud, que é chamado pai da psicanálise, trabalhava esses casos para dizer: não, cada um tem que estar no seu espaço. E o seu espaço significa: o senhor dorme no berço. É isso. Não, mas o meu filho tem que dormir comigo. Por quê? Aí vai ter conflito, com certeza. Porque o homem não casou com o filho. E nem a mulher casou com o filho. Casou o homem com a mulher e a mulher com o homem. Ah, mas é que eu não consigo, né? Você não consegue se separar do seu ursinho. Então, eu vou contar a história da vaquinha para você. Já contei a história da vaquinha? Não contei ainda a história da vaquinha? Então, diz que um sábio passou num certo vilarejo. Aí, chegou lá, tinha lá um casal de velhos e umas crianças numa casinha. Aí o velho pegou e falou: vai lá visitar aquela casinha, vê para mim lá o que eles têm. Aí o discípulo chegou lá, a gente que trabalha na empresa já ouviu essa história. Aí o discípulo chegou lá e viu que tinha um casal de velhos, umas criancinhas e uma vaquinha. Aí depois chegou para o sábio e falou: ó, lá só tem um casal de velhos naquela casinha, com as crianças e uma vaquinha. Aí o sábio falou: então você vai pegar a vaquinha e vai empurrar do barranco. O quê? Você vai empurrar a vaquinha no barranco. Mas o senhor não tem coração, não? Você não é meu discípulo? Sim, então vai lá e obedece. Aí o cara foi lá e pá, empurrou a vaquinha no barranco, a vaquinha morreu. A vaquinha morreu, viraram as costas e foram embora. E o discípulo com remorso terrível, né? A vaquinha mugindo lá, morrendo. Aí passaram-se os anos. Depois de 2 anos, voltaram. Cadê o velhinho, a velhinha e as crianças? Não estava mais lá. E a casinha de madeira? Tinha sido destruída. Aí o discípulo falou: olha o que o senhor fez. O senhor acabou com aquela família, aquele casalzinho de velho com aquelas crianças. Perderam até a casa, porque eles só subsistiam da vaquinha deles. Aí o velho falou: então vamos continuar a nossa viagem um pouquinho mais para frente. Chegou mais para frente e tinha lá um vilarejo. Com casas muito bem construídas, sabe? Um curral com várias vacas, um pomar e uma indústria de pães. E quem que era o proprietário? O velhinho e a velhinha e os filhos que cresceram. Eles chegaram, bateram palma, entraram. Aí, escuta, como que o senhor conseguiu essa propriedade aqui? Ah, não sei, sabe? A gente está acostumado a viver ali no nosso cantinho com a nossa vaquinha, e um dia, não sei o que aconteceu, a vaquinha tropeçou, caiu e morreu. E aí a gente não teve que fazer outra coisa, teve que desmontar aquela casa, pegou nossos filhos. E aí a gente veio aqui mais para frente, descobrimos que tinha um vilarejo. Aí aqui no vilarejo a gente começou a ordenhar umas vacas aqui, que a gente já tinha a prática de ordenhar as vacas. E começamos aqui a conversar com a nossa simpatia com muita gente aqui. Daqui a pouco a gente de ordenhar a vaca ganhou um bom salário, compramos mais vaca e compramos uma propriedade. E agora a gente deixa os nossos filhos trabalhar para nós. Então é isso aí. Então a gente tem um problema que a gente vai criando um problema, não é para criar o problema. Tá? Tem que empurrar a vaquinha. Você não vai querer comprar a vaca agora. Comprar a vaca e empurrar a vaca. Não, né? Empurrar a vaca. Não, é que a gente tem problema de estimação, sabe problema de estimação? A gente vai criando problema de estimação até ele crescer e virar um monstro de estimação. Não é para isso. Então o que a gente tem que fazer? Coloca as coisas no lugar, em ordem, tá bem? Porque senão você vai se alienar de você mesmo, tá bem? E você vai se perder de você mesmo. Chegou a hora que você está desgostoso. Teve uma irmã que ela passou por um casamento, o casamento dela tinha 20 anos, essa irmã, 20 anos tinha o casamento dela. Aí o marido dela era pastor. O marido dela era pastor, ela era a mulher do pastor, mas ela era a mulher do pastor. Aí um dia o pastor pegou e o casamento acabou. O casamento acabou e nós vamos divorciar. Você pode ver aí qual que é a sua parte na herança e eu vou ver qual que é a minha parte. Aí ela enlouqueceu. Aí a irmã enlouqueceu porque ela era a mulher do pastor. Ela ficou ali, sabe, na barra da saia do homem a vida toda. Era a sombra dele, né? Ela gostava de ser reconhecida como a mulher do pastor. Era o papel dela. Ela gostava daquele status. Mas agora o pastor está indo embora.
E quem está se separando não é o pastor, é o homem. Porque a mulher casa com o homem e o homem casa com a mulher. Então ninguém casa com um jogador de futebol ou a atriz, sabe? Ou o dono do bar da esquina. Casa com o homem e com a mulher. Aí o que vem junto? Vem a profissão, os dilemas e as separações. Então acabou o casamento dela. Aí ela, ô Rogério, não sei o que eu faço da vida, não sei o que, eu contei a história da vaquinha. Contei a história da vaquinha e falei, então, seu casamento acabou, agora a senhora empurra a vaca do barranco e vai viver a sua vida. Vai desenvolver sua profissão. A senhora não está se formando pedagoga, não está fazendo aí faculdade de Direito, não tem o seu apartamento, então a senhora pega agora e vai viver esta sua nova vida, que Deus está te dando aí essa nova oportunidade. Ah, mas eu não consigo viver sem ele, vou pegar o carro e vou jogar debaixo de um caminhão. E ele vai continuar vivendo a vida dele com outra pessoa. Mas é triste ouvir isso de um pastor. Opa, pastor? Pensei que você estava perguntando para um amigo, porque é o que você vai ouvir de qualquer pessoa aí, sensato. Muitas vezes a gente dá um conselho pastoral para uma pessoa, só que ela tem que carregar um caminhão de melancia. O problema é que você carregar um caminhão de melancia, tem as melancias embaixo que fica tudo esmagado, tá? Aí, mas se fosse para mim carregar o caminhão de melancia, eu não carregava, não gosto de melancia esmagada. Então às vezes a gente dá um conselho pastoral para as pessoas, falar, vive assim, mas se fosse para a gente viver, eu não vivia assim. Então eu falei, a maioria é isso aqui, o homem não quer mais você e você ainda quer isso, vai fazer o que da vida? Né? Então resolve essa situação no civil. Ah, eu não queria que chegasse nesse ponto, mas chegou. Então chegou, agora o que eu faço? Tem que continuar vivendo. Então esse aconselhamento, esse lado do aconselhamento tem que ser muito prático, muito prático. Ela não quis empurrar a vaquinha do barranco, mas ela vai ter que empurrar de qualquer jeito. Não teve jeito. Vamos lá. Nós assumimos papéis sociais em detrimento da nossa identidade real. O que isso significa? Nós estamos aqui, ó, tá, a mesma coisa que está lá no slide, está escrito aqui, vai estar no livro que vocês vão receber também. Nós nos alienamos de nós mesmos. Estamos vivendo uma vida social. Essa vida social ela é muito boa enquanto nós estamos diante das câmeras, que eu estou aqui diante das câmeras, diante de vocês aqui na igreja, então diante do meu patrão, diante dos meus parentes, dos meus amigos, a vida social para o mundo exterior. Mas quando você fecha a porta, você precisa de uma realidade, você enfrenta uma realidade. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma coerência entre a vida real e a vida social, porque senão você vai assumindo papéis sociais, e aí você é o pastor, né? A pastora, o professor, o profissional, o motorista, o ganhador de dinheiro. Você é o papel social, mas e você mesmo? Quem que você é? Eu vou voltar essa pergunta. Quem que é o senhor? Qual que é o seu nome? O seu nome é Adelson? É Ananias? Anderson. Esse é o seu nome, Anderson. Mas esse é o seu nome, mas quem é que é você? Então, ter o nome de Anderson não significa que o Anderson é o Anderson. Às vezes, o Anderson vai ter que assumir, de vez em quando, o Anderson vai ter que assumir alguns papéis sociais. É o presbítero da igreja, então está representando o ministério. Então, naquele momento, vai lá o presbítero Anderson, lá, ou o pastor Anderson, está representando o ministério. Apagou a luz, tirou a gravata. Quem é o Anderson? É o mesmo? Aí pronto, veio um conflito. Porque às vezes as pessoas querem que a pastora Maria seja pastora o tempo todo. Um dia desse eu estava aconselhando um jovem, né? Aí o jovem ele é professor o tempo todo. Até estava conversando com a professora Rosa, que o rapaz é professor o tempo todo. Se eu fosse a namorada dele, eu já acabava com o namoro rapidão. Porque fica corrigindo o tempo todo. O tempo todo. Quer ensinar o tempo todo, é o mestre dos magos. Não dá, né? Ninguém namora com o professor ou a professora, namora com uma pessoa, a menina ou o menino. Lógico, tem aquela liberdade, né, de fazer um comentário aqui ou outro acolá do que você acha, do que você viu, do que você pensa, mas comentário é comentário. Agora o próprio corretivo, mata-borrão, cai sufocante. Então a gente não é professor o tempo todo, pastor o tempo todo, pai de família o tempo todo, e de vez em quando é você por você mesmo.
Então a melhor hora do dia é quando você pode soltar a gravata, né? Tira a camisa, fica diante daquele espelho e fala: esse é o presente dos 40 anos de idade, é você mesmo, né? Então é o que eu ganhei. Pronto. Aí você começa a viver mais em paz com você, tranquilo. Agora, lógico, chegaram visitas na sua casa, você vai lá e fica um pouco mais composto. Mas de vez em quando você tem que se dar o direito de torcer pelo Corinthians. Mas o senhor torce pelo Corinthians? Não, tem que ser Palmeiras? Tudo bem, eu lhe dou a liberdade, torça para o Palmeiras, tá bem? Não esquecendo que ontem foi 2-1. Não sei contra quem, só sei que foi. Então a gente tem que ter algumas liberdades, sabe, de simplesmente existir. O bom de andar na companhia do Senhor Jesus, de Jesus, não dos discípulos e nem dos fariseus, porque os discípulos também eram sufoco. Os discípulos colocavam o pessoal em aperto, tá? Discípulos de João Batista, colocaram os discípulos de Jesus no aperto. Os discípulos dos fariseus colocaram os discípulos de Jesus no aperto e colocaram Jesus no aperto. Com Jesus não. Jesus chegou na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele é cobrador de impostos. Então ele anda com políticos e funcionários públicos e meretrizes que frequentavam a casa de Zaqueu para poder oferecer os seus serviços. As meretrizes ofereciam. Aí o Cristo pega e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou orar na tua casa. Não era uma boa ideia, uma má fama, né? Uma má fama. O que Jesus quer na casa do Zaqueu? Jesus chega, vai na casa de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu ele gostoso, né? Olha que termo. Não pode usar uma palavra dessa para Jesus, né? É meio gay, né? Meio, sei lá, meio. Mas pode, porque a Bíblia diz: recebeu ele gostoso, recebeu ele bem, recebeu Jesus muito bem. Aí começou a chegar uma turma de Zaqueu. Quem que é a turma de Zaqueu? Pagodeiros, sambistas, acho que até funkeiros. Começou a chegar essa turma, turma do churrasco, turma da cerveja, do vinho, que enquanto não acabar, não vai embora para casa, do som alto. E o Cristo está lá, não tem um sermão, Jesus não prega nenhum sermão, não fala do templo, não fala da religião, não fala nada. Jesus está só, boca livre, comendo e bebendo. E os discípulos? Aproveitando a folga do dia. Pastores têm que ter folga, evangelistas têm que ter folga, professores têm que ter folga, quem trabalha tem que ter folga. Jesus está de folga, trabalhou o dia inteiro comendo e bebendo. Aí o pessoal lá de fora, que não descansa nunca, reclamou: esse camarada não pode ser profeta, come com pecadores, meretriz, está cheio de gente ruim na casa do Zaqueu e Jesus no meio deles. E o Cristo não dá nem pelota. Quando você estiver de folga, você está de folga. Você está de folga, tá? Fica se importando com críticas. Tem gente que não consegue descansar, né? Trabalha tanto que aí não consegue descansar. Até dormindo, fica dando ordem ou recebendo ordem dormindo. É ruim demais, né? Tem que aprender a descansar, né? Então, já pensou? Aí Jesus é de folga. Não prega, não canta, não ora. Olha, culto sem oração, sem louvor e parece retiro. Não tem nada, tem piscina, tem vôlei, tem futebol, tem churrasco. E cadê o culto? Não é o dia do culto, não é. No final, depois que Jesus não fez nada de evangelismo, só estava presente, aí o Zaqueu pega e toma a palavra e fala: Senhor, tomado pela minha consciência, é o seguinte: eu vou pegar metade do que eu tenho aqui, eu vou dar para os pobres. Eu decidi, tomei uma decisão.